Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Povo lindo, povo do Senhor. Bom dia. Agora sim, agora eu ouvi. Você está feliz? Feliz por estar na presença do Senhor? Eu sempre estou. Né? Eu amo estar na presença do Senhor. Eu desejo estar na presença do Senhor. Esse desejo arde em mim, no meu coração. Desde o dia em que eu resolvi andar na presença do Senhor, em que eu entreguei a minha vida a Ele, ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu coração tem ardido, tem queimado. Há um fogo aqui dentro que queima. Desejo por servi-lo, por conhecê-lo, por andar com Ele. Eu tenho um desejo. Um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é o livro de Gênesis. E a parte que eu mais gosto é quando se fala que Deus descia no paraíso para falar com Adão e com Eva. Eu sonho por isso. Eu desejo por isso. Eu, quando me deito, eu falo, Senhor, vem falar comigo. O meu corpo, ele pode descansar, mas o meu espírito, a minha alma, ela deseja te ouvir. Eu quero ter um relacionamento puro e verdadeiro contigo. Deseje isso, querido. E você vai aprender a andar sobre as águas, a viver no sobrenatural, no impossível de Deus. Não foi isso que nós louvamos aqui agora? Nós somos igreja e nós fomos chamados, convidados, escolhidos para isso, andar no sobrenatural. É o desejo do meu coração. Amém? Nós vamos continuar com ainda a sequência, de mensagens, uma igreja que queremos ser, é isso? Você quer ser essa igreja? Já aprendemos bastante sobre isso, né? Já aprendemos aqui, tivemos 5 reuniões que falou sobre isso. As 3 primeiras foram ministradas pelo pastor Claudinei, que diz assim, a primeira, a igreja que não queremos ser. Vocês lembram disso? Não queremos ser uma igreja ilha, uma igreja que se fecha aqui dentro e tudo é só para nós. Não, é para o reino. Não queremos ser uma igreja de eventos. Vocês lembram disso? A prova disso é que nós vamos trazer aqui, dia 30, um ministrante de fora. E lembra que a pastora falou, eu vou abrir para a igreja. É para nos alimentar, para nós aprender, não é evento, não é para trazer ninguém de fora. Nós acreditamos e cremos e temos uma visão que quem nós vamos buscar são os perdidos, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E nós sabemos como fazer isso, através de células, nas casas, levar o evangelho para aqueles que ainda não receberam. Então, nós não queremos ser essa igreja de eventos, não queremos ser uma igreja ilha. A segunda ministração foi a igreja que somos, a igreja que já somos, uma igreja linda, uma igreja bonita, uma igreja que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra? O tema foi esse, Uma voz que fala por trás, o Espírito Santo. Uma igreja que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. E a terceira, que foi a última que o pastor ministrou, uma igreja simples. Uma igreja simples. Uma igreja primitiva, aquela que sabe o que vai fazer. Simples. Simples. E aí, depois o pastor Amaro ministrou a gente sobre uma igreja que se importa, que ama e que cuida. Você quer ser essa igreja? Não é só o pastor que vai ser isso, a igreja, nós vamos ser isso, uma igreja que cuida, que ama e que se importa. Nós vemos muito isso nas células, Os testemunhos das pessoas falando, nossa, eu fui muito bem recebido, eu sou bem recebido, eu sou bem acolhido. Essa é a nossa igreja, a igreja que nós queremos ser e nós vamos ser. E no domingo passado, nós fomos ministrados pela pastora Mônica, uma igreja que terminará bem. Uma igreja sóbria e vigilante. Vocês lembram? Uma igreja sóbria e vigilante. 5 semanas, 5 ministrações. E até aqui já aprendemos bastante, Mas e como colocar isso em prática? Não, mas nós já aprendemos, nós vamos fazer. Você acha? Você acha mesmo que você consegue ser isso tudo que a gente está colocando aqui? Vou falar uma coisa para você. Eu relembrei aqui, 5 ministrações. Talvez a primeira eu relembrei de alguma coisa, mas você não se lembra mais. Na segunda também não. Na terceira também não. Talvez até a ministração do pastor Amaro nós não já lembramos mais. Já nos esquecemos. Lembramos apenas o título. E talvez algumas pessoas não se lembram nem do domingo passado.
somos nós, ser humano, né? Frágeis. Então, nós vamos conseguir ser essa igreja que queremos ser sozinhos? Apenas com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso braço forte? Não. Então, nós vamos aprender isso hoje, né? Eu queria que você anotasse o título. Você trouxe o caderninho? Vamos anotar, né? Temos aprendido muito isso. O título dessa série agora, dessa semana, é Uma Igreja Guiada pelo Espírito Santo. Talvez alguns, quando me viram subir, já devem ter imaginado isso, né? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos, que vai nos guiar a encontrar essa porta. A porta nós já encontramos, não é verdade? Quem aqui já encontrou a porta? Quem é essa porta? Jesus. Todos que estão aqui já encontraram essa porta, por isso vocês estão aqui. Só que lembra quando Jesus lá atrás falou para os discípulos que a porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado. E muitos não a encontram, não é isso? Então o Espírito Santo, ele vai nos guiar, nos direcionar nesse caminho para que nós não nos desviemos dele. E nós vamos atingir o nosso objetivo, a igreja que nós queremos ser. Você quer isso? Você quer ser essa igreja? Você quer fazer parte dessa igreja? Eu falo isso para você, querido, se você não quer, realmente você tem que procurar outro lugar, porque esse é o nosso objetivo. E nós não vamos olhar para trás, e nós não vamos nos desviar. Nós vamos prosseguir ao alvo, e nós vamos atingir o objetivo que o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado. Eu me lembro aqui na terceira vez que o pastor ministrou, na última vez que ele ministrou sobre esse tema, né, que ele falou de um sonho. Quem lembra aqui do sonho que o pastor contou para nós? Vocês lembram? Né? Vocês lembram desse sonho? Uma igreja tão cheia da presença do Senhor, tão cheia da glória de Deus, que quem passasse lá fora seria atraído. Eu me lembro que isso foi no domingo, eu me alegrei demais com essa mensagem, e na segunda-feira, quando eu cheguei no meu trabalho, na sala, a minha sala, que eu faço uma oração antes de começar, entreguei a semana ao Senhor, entreguei ao trabalho ao Senhor, entreguei a minha vida, a vida dos funcionários que ali se encontram, da empresa no todo, orei pela minha família, orei por vocês, e o Senhor falou novamente comigo sobre essa mensagem que o pastor havia ministrado. E eu me alegrei muito, porque o Senhor me lembrou, eu tenho colocado esse sonho no teu coração. E o Espírito Santo de Deus me tomou naquele momento que eu tive que mandar um áudio para o pastor e falar, olha, conta comigo, eu estou contigo nessa caminhada. Eu compartilho contigo desse sonho, e eu compartilho, querido. Eu compartilho. Quantas vezes eu estou aqui na frente, na cadeira, no momento do louvor, você acredita que Deus habita em meio aos louvores? Querido, acredite nisso, é nesse momento que você começa a ter um encontro com Ele, a sentir a presença dEle, e é como se quando eu fechasse os olhos eu visse a igreja adorando, engrandecendo o nome do Senhor, de uma forma diferente, de uma forma totalmente entregue. É como se eu fechasse os olhos e visse pessoas se debruçando, se ajoelhando, se prostrando, lágrimas descendo, pessoas regozijando, pessoas falando em línguas, a presença do Senhor nos tomando, nos guiando, nos direcionando. Quando começarmos a fazer isso, queridos, a glória do Senhor vai descer sobre esse lugar. E quando a glória do Senhor descer sobre este lugar, as pessoas lá fora vão sentir essa presença, e elas vão desejar, você não vai precisar nem pregar a palavra de Deus, as pessoas vão vir até a palavra de Deus, aonde o Senhor se encontra, você crê nisso? Eu vou compartilhar um sonho com vocês, na verdade não é um sonho, foi uma visão. Há alguns anos atrás, acho que uns 14 anos atrás, eu morava na cidade de Itu, interior de São Paulo. Tinha saído do Rio, né, a primeira vez que eu havia se mudado de cidade, acostumado lá com os parentes, acostumado a cultuar Deus com os meus irmãos que cresceram junto comigo, local onde eu entreguei ao Senhor, onde eu estava apaixonado, já começando a fazer a obra de Deus. E eu me lembro que no momento do louvor, um louvor lindo,
E eu estava totalmente entregue. E eu me lembro que eu abri os meus olhos, olhei para o púlpito. É interessante que hoje de manhã eu vi quando vocês já viram aquela fumacinha que sai ali da máquina? Aquilo ali não é a glória de Deus não, tá? É um efeito especial, né? E quando eu vi aquela fumacinha saindo, eu me lembrei dessa visão. Não foi sonho, foi visão. E eu, da cadeira onde eu estava, devia ser a terceira cadeira ou quarta cadeira para trás, estava começando na igreja, e eu olhava para o púlpito, e eu me via no púlpito. Eu me via desse lado aqui, lugar quase onde eu sempre paro aqui. Eu me via no púlpito e eu estava com o microfone na mão. E de repente começou a aparecer uma nuvem. E eu me lembro como se fosse hoje. Não foi um sonho, não. Eu via com os meus próprios olhos. Eu estava lá, e de uma forma que eu não consegui ficar de pé. Eu tive que sentar, porque o Espírito havia me tomado. E eu me via com o microfone na mão, e uma nuvem muito espessa. E é interessante que eu estava lá, mas ao mesmo tempo me sentia aqui, na imagem que eu estava vendo. E eu não conseguia olhar meus pés. Eu não conseguia ver meus pés. Era uma nuvem muito espessa. Dava para se tocar. E o Espírito do Senhor falou comigo naquele dia. Eu vou te fazer andar no sobrenatural. E eu tenho desejado isso todos os dias da minha vida. Todo dia, quando eu me levanto da minha cama, eu sei o que eu tenho que fazer, o meu trabalho, eu sei as minhas obrigações, mas eu desejo, no fundo do meu coração, ardentemente, estar na glória de Deus. Eu te convido nessa manhã, a entrar no lugar santo. O Senhor me deu uma palavra, e eu quero ministrar você nessa manhã, e eu tenho certeza que a glória de Deus vai descer nesse lugar. Então fique atento, não se distraia. Se eu fosse você, pai e mãe, levaria as crianças para a escolinha, lá tem gente que vai cuidar, não se distraia com nada. Você vai entender por que eu estou falando isso. Não se distraia com nada. Permita que o Espírito Santo, nessa manhã, tenha comunhão contigo. Porque Ele quer, Ele deseja. Mas as distrações, a pastora falou sobre isso aqui, as distrações não nos permitem entrar no lugar santo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e versículo 9, nós vamos ler. Vai ser colocado aqui na frente, Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Vocês vão ver muito eu enxugando aqui o nariz. Dos sinais que eu já percebi em mim é que quando o Espírito de Deus me toma, a primeira coisa, meu nariz começa a escorrer. Eu perco totalmente o controle. O corpo, ele fica rendido ao Espírito Santo. Vocês não vão ser ministrados pelo irmão Evanildo. Podem ter certeza disso. Eu tenho plena convicção. Vocês vão ser ministrados pelo próprio Espírito Santo. Amém? Aquele que tem desejo de conhecer a Deus, fique atento. De como acessar a presença do Senhor, fique atento. Escute aquilo que o Espírito diz às igrejas. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e versículo 9. Diz assim o versículo 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Quem é que está falando isso aqui? O próprio Deus. Quando o povo saiu do Egito, quando foi retirado da escravidão, do pecado, domínio de Faraó, mão forte, poderosa do Senhor, milagres, sinais e maravilhas. E Deus se sente naquele meio, mas Deus pede, ordena a Moisés, faça um santuário para mim, que eu quero habitar no meio de vocês. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, olha, você é santuário de Deus.
Repete, bate nele, toca nele, ele deve estar dormindo, toca nele, fala, você é santuário de Deus. Agora fala com ele de novo, ele quer habitar em você. Você crê nisso? Fala com fé, querido, ele quer habitar em você. Aleluias. Versículo 9, façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Eu, quando li isso aqui, comecei a ler sobre o tabernáculo, né, que Deus me deu essa mensagem. E aí comecei vários capítulos, versículos, e eu me maravilhei, né, com a forma que Deus ele faz, né, os detalhes. Hoje eu vi isso de manhã. Alguém falou comigo hoje, você é muito detalhista. Né, esposa? Você é muito detalhista. E é verdade, né? E eu me lembrei, Deus é um Deus de detalhes. Deus está vendo você, querido. Ele vê você em todo o tempo. Escuta o que o Espírito Santo está falando. Cuidado. Deus está te vendo. Deus está olhando para você. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você anda fazendo. Ele tem olhado para você. Ele tem te visto. Ele tem te ouvido. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser perigoso. Então, lembrando dos detalhes, né? Deus, quando fala para Moisés, Deus mostra para Moisés, ele fala, assim como eu te mostrei no monte, o tabernáculo, Deus mostra, Deus dá a visão de como ele queria o tabernáculo, Deus dá os comprimentos, o local, o comprimento, detalhes, o tecido, o tipo de material, Deus ele fala de todos os detalhes. Deus ele prepara fulano, beltrano, e Deus unge aquelas pessoas, dá capacidade, dá sabedoria para que eles fizessem da forma que Deus queria que fosse feito. Tem que ser da forma de Deus, queridos. Não é do nosso jeito. Por isso que nós não vamos conseguir atingir a igreja que nós queremos ser, se for do nosso jeito. Tem que ser da forma que Deus quer, conforme Ele quer. Não foi isso que Ele falou? Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e dos utensílios. Deus é um Deus de detalhe. Você não entra na presença de Deus de qualquer maneira. Escute o que eu estou falando. Você não entra no santo lugar de qualquer maneira. Tem gente desejando a presença de Deus. Mas deixa eu falar para você, da forma que você está, você não vai entrar. Nós não vamos entrar de qualquer maneira no lugar santo. Ele é santo. Mas então, irmão Ivanildo, como que nós vamos fazer isso? É isso que o Senhor vai falar conosco. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Então Deus está falando aqui do tabernáculo. Deus ordena a Moisés, faça um tabernáculo, faça um santuário para mim, e eu habitarei no meio de vocês. E como que era esse tabernáculo? Maico, será que você consegue fazer, colocar aqui uma imagem do tabernáculo? Você consegue? Seria bom, que aí o pessoal tem uma noção. Você consegue? Vê se você pesquisa, vê se você consegue, uma imagem do tabernáculo. Na internet você consegue. E Deus ordena fazer esse tabernáculo. Esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Né? Era lá um terreno, local, quando o povo parava, tinha um local que escolhia o terreno e colocava, e era sempre no centro da congregação. Né? Deus falava com Moisés, peça para tribo tal ficar em tal lugar, tribo tal ficar em tal lugar. Deus é Deus de detalhes. Eu fiquei maravilhado com isso. Sabe, quem iria fazer, quem iria montar, quem iria desmontar, quem iria ser o responsável por acender, quem iria ser o responsável por fazer o sacrifício, quem iria ser o responsável por entrar no lugar santíssimo, quem iria ser o responsável por desmontar, por cuidar, tem todo o detalhe. E é interessante, quando ele está lá feito, que ele era cercado, era um terreno que era cercado,
Quando você achar, você coloca para a gente. E era o terreno cercado lá, né, com cortinas, quem estava de fora não conseguia ver o que estava lá dentro. E para adentrar no tabernáculo, tinha a porta da frente, né, e quando eles entravam no tabernáculo, o primeiro lugar do tabernáculo era chamado o átrio, ou pátio externo. E nesse átrio tinha alguns utensílios. Um deles era o altar dos holocaustos, para sacrifícios. Ali onde sacrificavam, os sacerdotes sacrificavam os animais, os sacrifícios que o povo de Israel, que a congregação de Israel trazia. E havia também uma pia de água, uma pia de bronze que tinha água, e essa água servia para os sacerdotes, quando eles fossem entrar no tabernáculo, se lavassem primeiro. Lembra que eu estou falando? Não se entra no santo lugar de qualquer maneira. Vocês estão vendo aí, ó, imagem do tabernáculo, está vendo? Um terreno, né, espaçoso, está vendo a nação de Israel lá, o povo de Israel, a congregação, fica em volta, o tabernáculo ficava no meio da congregação. O terreno, as cortinas, a cerca, né, tapado, e lá o altar do sacrifício, bem na entrada, bem no meio do pátio externo. E depois lá na frente tem mais um utensílio, que era a pia de bronze, a pia de água, onde os sacerdotes se lavavam. E é nesse pátio aonde a congregação de Israel se reunia. Se preparem, o que o Espírito Santo vai revelar a você nessa manhã. Era nesse pátio aonde a congregação de Israel se reunia. E quando eles iam até aquele pátio, aquele átrio, eles iam de que forma? Eles iam com seus animais, sacrifício. Né? E ali apresentavam os sacerdotes, para o sacerdote poder sacrificar, fazer o holocausto pelos seus pecados. Olha que interessante. No átrio é lugar de sacrifício. É lugar de pedir perdão a Deus. É lugar de se humilhar perante o Senhor. O átrio é o local onde nós nos encontramos. Não, irmão, nós estamos na igreja, sim. A congregação fica no átrio. E a dificuldade, o problema, é que a congregação entra no átrio e sai do átrio sem entrar no tabernáculo. Átrio é lugar de sacrifício, é lugar de matar animais, de deixar derramar o sangue para ser perdoado através do sangue do animal. O sacerdote ia lá, pedia perdão ao Senhor e ali nós éramos purificados. A congregação era purificada. Era feito o holocausto para pedir perdão pelo povo. E o povo ia ali no átrio com apenas um desejo. Era para ver Deus? Não. Pedir perdão. Sacrificar seus animais. Sabia da sua condição, da sua natureza. No átrio você se sente o mais vil pecador. Como é que é quando você entra aqui? Quando começa a louvar, quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo através do louvor, como que você se sente? Impuro. Impuro. Você se sente sem condições de estar naquele lugar. O átrio é isso. E é para isso que foi feito. Para você trazer seus sacrifícios, você derramar ali o seu choro, a sua lágrima, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, seus delitos, suas iniquidades. O átrio é esse lugar. Foi para isso que foi feito esse espaço. Lá há um altar, um altar do holocausto, onde você vai entregar tudo aquilo que é de pecado, tudo aquilo que é impuro, para que o sacerdote queime, para que o sacerdote sacrifique e queime, para que você seja perdoado. Esse é o lugar que a igreja se encontra. Vocês não entendem quando a ministra de louvor, a pastora está aqui louvando, e ela convida você a louvá-lo em espírito e em verdade? Sabe por quê? Porque você está no átrio e você está preocupado apenas com uma coisa: em queimar o seu sacrifício, em pedir perdão a Deus, se libertar dos seus pecados, acabar o culto, voltar para casa e continuar tudo de novo. Se a igreja permanecer no átrio, no pátio externo, e não entrar no tabernáculo, ela continua da mesma forma. Ela não vai conseguir chegar a ser a igreja que quer ser. Uma igreja que ama, uma igreja que cuida. Ela não vai conseguir ser uma igreja simples.
ela não vai conseguir terminar bem aquilo que começou. Olha para o lado, querido, e olha quem está ao seu lado. É a mesma pessoa que estava há 5 anos atrás? Não, por que que isso acontece? Por que que as pessoas perdem algo tão valioso? Eu acabei de falar aqui, quando eu conheci a Jesus, eu falei, eu quero isso para mim, a minha vida inteira. E tenho servido, e tenho me colocado, e vocês não sabem a mudança que Deus fez na minha vida. Eu costumo falar muito na Célula Vida, a célula que eu lidero. Eu era um rapaz que eu não conseguia nem sorrir perante as pessoas, para ninguém ouvir a minha voz, de tanta vergonha que eu tinha. Eu era vergonhoso de tudo. E como que esse menino vergonhoso está aqui no púlpito pregando a palavra de Deus com tanta ousadia? Porque eu desejei entrar no tabernáculo. Porque eu desejei ser transformado pela glória de Deus. Eu não queria mais ser aquele jovem, aquele menino perdido. Eu queria ser especial para Deus. Eu queria agradar o meu Senhor. E deixa eu falar para você, no átrio, no pátio externo, você só vai conseguir o perdão de Deus. E ele é temporário. No átrio, no pátio externo, onde a igreja se encontra, nós só vamos conseguir perdão de Deus e receber uma bênção apostólica no final do culto e voltar para casa, para o trabalho, para a escola, faculdade, fazer tudo de novo, tudo errado de novo, voltar para o pecado de novo, ceder aos desejos da carne novamente. Pastor, uma vez ministrando aqui, ela falou uma coisa que eu achei interessante. Isso tem na Bíblia. Eu procurei na Bíblia, tem. Não da forma que é falado, né? Mas está na Bíblia. Livro de Colossenses, se não me engano, capítulo 5, versículo 23. Não da forma que falamos, mas lá vai estar. Nós somos seres espirituais, vivendo em um corpo. E temos uma alma. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que o átrio representa? O corpo, a minha carne, pecado, sacrifício, choro, dor, barulho, ruído. Queridos, imagine aquele lugar. Coloca de novo para mim. Imagine aquele lugar com a nação de Israel entrando, cada um trazendo um cordeiro, trazendo um bode, trazendo um touro para ser sacrificado. Imagina esse lugar aqui cheio de bode, de touro, de cabrito. É barulho de rugido de boi, berro de bode. Vocês já viram um bode morrendo, queridos? Vocês já viram? Alguém já presenciou esse fato, essa coisa triste? Já viu, né, querido? Que coisa horrível, né? Ele berra, como se fosse uma criança chorando. Ele chora. Não é verdade, pastor Anderson? Ele chora, cai lágrima, ele berra, o barulho é horrível. Imagine esse lugar cheio desses animais agora sendo sacrificado pelo sacerdote, somente para pagar os teus pecados, para você ser perdoado. Átrio é lugar disso, lugar da carne, lugar de pedir perdão a Deus. Átrio é para isso. É o lugar que eu falo, mata esse animal, porque eu estou cheio de pecado, eu tive má intenção na semana, eu falei diferente com a minha esposa, eu fui grosseiro, eu fui rude. Átrio é lugar disso. Representa a carne, o corpo do ser humano. A carne, ela ama o pecado, ela ama as delícias, ela ama a gordura da carne. Tudo que faz mal, já perceberam isso, queridos? A carne deseja tudo que faz mal para o ser humano. Nós estamos fazendo os 21 dias de jejum, né? O jejum de Daniel. Eu não aguento mais ver batata, cenoura, chuchu, alface, mas estou lá firme, né? Encontrei um hambúrguer de vegano, né? É a única coisa que parece um pouco diferente, né, dos legumes, mas estou lá. E o pior, quando eu sento para almoçar, está meu filho e minha filha que não estão fazendo esse tipo de jejum, e ali a gente está vendo carne. Querido, a carne deseja. Ela deseja, ela quer se alimentar daquilo, ela deseja.
Ela quer se saciar, a carne é assim, ela quer se saciar. Ela odeia as coisas de Deus. Não, irmão, ela odeia estar aqui nesse lugar. Se você ainda está no átrio, ela odeia estar aqui. Ela está contando os minutos para voltar para casa. Ela está contando os minutos para voltar para casa, tomar um banho, ir lá assistir Netflix, ir lá assistir um futebol, alguma coisa. É isso que a carne deseja. A carne não quer estar aqui. Ela não quer. Você está sentado, você se incomoda, você vira para um lado, vira para o outro. Tem gente que vai no banheiro 10 vezes no mesmo horário, no culto, a cada 10 minutos vai no banheiro. Fica inquieto, por quê? Porque a carne odeia adorar a Deus. A carne não quer adorar a Deus, a carne não quer se prostrar. Já perceberam quando a gente se dobra o joelho para orar, a gente não consegue ficar mais do que 10 minutos. Eu estou falando 10 minutos, tem gente que não consegue ficar 2 minutos. Dói tudo, dói o joelho, dói tudo, dói a coluna. Você não aguenta, porque a carne não gosta, ela não quer. A carne não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que ela fica militando contra o Espírito, uma contra o outro. E essa guerra fica em você constantemente. Mas quando você entra no átrio, no pátio, você está na carne. Os desejos ainda estão lá, sabe, aflorando. Você está tentando louvar, adorar. O louvor aqui, uma bênção, uma maravilha. Alguns já saíram do átrio, já entregaram lá seus sacrifícios e já entraram no lugar santo, já estão adorando, chorando, glorificando. E você está lá sem entender o que está acontecendo, porque você ainda está na carne. Você ainda permanece no átrio. A glória de Deus não está naquele lugar, queridos. Ali é apenas um acesso. É apenas o caminho, porque ninguém vai conseguir entrar no Santo dos Santos sem antes se lavar dos seus pecados. Mas ali é apenas o acesso, apenas passagem, não é lugar para onde a igreja tem que ficar. Ela não pode permanecer no átrio. Como que você vai cultuar a Deus? Imagine, os animais estão berrando, há gritos, há dor, pessoas pedindo perdão, suplicando perdão a Deus. Como que você vai adorar a Deus ali naquele lugar? Vocês já perceberam como é que é no átrio? Alguém passa do lado, a criança chora. Nada contra a criança não, viu, querido? Porque dele é o reino dos céus, as crianças. O marido cutuca, né, fala, a esposa está pensando no almoço que vai fazer ainda. Será que é isso que eu estou falando mesmo? Né? O marido já está pensando no problema do trabalho. Sabe por quê? Átrio é lugar da carne, do corpo. É lugar onde você está se forçando, se sacrificando. O teu sacrifício é esse, querido. É de se manter nesse lugar. O teu sacrifício é quando você se ajoelha, dobra o seu joelho, o joelho começa a doer e você fala, não, eu vou adorar, eu vou glorificar porque Ele é digno. Esse é o teu sacrifício. Quando o corpo começa a doer, se mexer, e você fala, não, eu vou permanecer, eu quero permanecer. Nós já sabemos o caminho, né? Para ser essa igreja que queremos ser. Sabemos a porta, que é Jesus, sabemos que o caminho é apertado, sabemos que quem vai nos guiar é o Espírito Santo, e Ele está te guiando, querido. Ele está falando por que você ainda não entrou na presença do Altíssimo. Porque você está no lugar errado. Você começou e você parou, você não está continuando. No átrio dá sono, não é verdade? Quando você começa a orar, dá sono. Meu Deus, os olhos fecham e caem os olhos, você não consegue ficar acordado. O pastor às vezes tem que berrar, o ministrante às vezes tem que berrar para te acordar. Acorda, querido. Sai desse lugar. Esse não é um lugar permanente, você não deve permanecer nele. É o lugar que você apresenta o seu sacrifício, você tem que sair dele. E aí tem mais um lugar. Quando você sai dali, lembra que tem mais um utensílio na porta do tabernáculo, na entrada da tenda. Lá na frente, ó, na entrada da tenda. E aí o sacerdote pega, se lava, se purifica, e ele entra no tabernáculo. Para entrar no tabernáculo, você tem que se lavar. Você tem que se limpar da sua imundícia, da sua sujeira. Você tem que arrancar tudo que está aí alojado no teu ser
que não tem permitido com que a glória de Deus entre e permaneça na sua vida. Lembra o que nós lemos em Êxodo 25, versículo 8? Façam um santuário. O que significa santuário? Um lugar santo, preparado para receber um ser santo. Prepare um santuário. Teu corpo é santuário de Deus, querido. Olha onde você está colocando o teu corpo, olha onde você tem andado. Olha o que tem saído da sua boca. Olha o que tem entrado nos teus pensamentos. Mas, irmão Ivanildo, não consigo evitar. Sim, você não consegue evitar que eles entrem. Mas você consegue evitar que eles permaneçam. No momento que começar a vir, que começar a pesar, ore ao Senhor, clame pelo sangue do Senhor. Clame, sacrifique, para que o Senhor te perdoe, para que Ele tire, para que Ele te limpe. Para entrar no tabernáculo, no lugar santo, você precisa se limpar. Precisa orar mais, queridos. O que nós estamos fazendo aqui? Vocês lembram nos 40 dias de oração e jejum? Para o nosso encontro? Lembram a bênção que foi um encontro? Mas por quê? Porque nós nos limpamos dos nossos pecados. Nós nos desviamos da aparência do mal, querido. Se desvie da aparência do mal, eu suplico. O Espírito Santo clama, se desvie da aparência do mal. Não ceda aos desejos da tua carne. Resista. Não, mas eu consigo resistir. Irmão Ivanildo, eu consigo resistir. Você não consegue não, querido. Vocês lembram de Jesus? Não se falava de Jesus antes dele receber o Espírito Santo. Vocês lembram disso? Somente após o batismo, quando ele foi lá para ser batizado por João Batista. O que João Batista viu? O Espírito Santo, em forma de pomba, descendo sobre ele. E é interessante que após aquele momento, a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus o Espírito Santo levou Jesus para jejuar no deserto, ser tentado no deserto. A palavra de Deus diz, sim, que nós devemos resistir ao diabo. Mas a gente fala muito esse versículo da forma errada. Não começa aí. Começa primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí sim, você vai resistir ao diabo. Querido, se sujeite a Deus. Comece a ler Bíblia. Você lê tanta coisa. Esse celular, você fica tanto tempo nele em redes sociais. Você fala com tanta gente. E você não gasta 5, 10 minutos para falar com Deus. Para ler a palavra de Deus. Tem gente aqui que não lê um versículo por dia. E você quer entrar no lugar santo. Leia a Bíblia. Jejue, nós estamos fazendo aqui essa campanha, 21 dias de oração e jejum. Jejue, querido. Jejue. Ore mais. Gaste um tempo seu orando, falando com o Pai. Procure mais o secreto. Procure mais o secreto. Busque mais a presença do Senhor. Fale mais com Ele. Para entrar no lugar santo, o sacerdote tinha que se lavar. Ele primeiro tinha que se purificar, significa se purifique, se limpe desses maus caminhos, se afaste das coisas erradas. O que é as coisas erradas, irmão Ivanildo? O Espírito Santo de Deus tem te revelado sempre. Você sabe o que é errado. O problema é que você continua nesse lugar. E você continua errando. E você fala para Deus, a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Se submeta a Deus, que você vai conseguir resistir ao diabo. Se submeta a Deus. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Não falte os cultos, não falte a célula. Participe das coisas de Deus. Receba o que vem de Deus. Se alimente do que vem de Deus. Se alimente do que vem dos céus. Pare de se alimentar com nojeiras, com sujeiras da internet. Pare de se alimentar com filmes profanos. Pare de sujar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Pare de sujar aquilo que é santuário de Deus. Só assim você vai entrar no tabernáculo. Só assim você vai encontrar a presença do doce e amado Espírito Santo.
O que tem então no lugar santo? Quais são os objetos, os utensílios? Tem uma mesa dos pães da proposição. Uma mesa onde eram colocados 12 pães asmos. Pães sem fermento. E esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E tem mais. Tinha um altar de incenso, onde era queimado incensos aromáticos. Deus é um Deus de detalhe. Não venha para a casa de Deus de qualquer maneira, querido. Irmão Ivanildo, isso não tem nada a ver. Pior que tem, querido. Leia a Bíblia. Leia, Deus é um Deus de detalhe. Você quando vai ver uma excelência, você vai de qualquer maneira. Bota um chinelo, bota uma bermuda, uma camiseta, levanta, não se prepara e vai de qualquer maneira. Você entra assim na prefeitura para falar com o prefeito. Você não entra assim. E por que na casa de Deus você vem de qualquer maneira? Joga uma roupa por cima, não se prepara, não faz nada e vem. E acha que Ele tem que te receber. E acha que Ele vai permitir com que você entre no lugar santo. É lugar santo. Meu irmão Ivanildo, você está muito no Velho Testamento. Sim, é no Velho Testamento. É onde Deus falava com o homem também. Assim como Ele fala no Novo Testamento. E Ele está representando aqui o tabernáculo. Eu estou trazendo a figura do tabernáculo para mostrar para você por que nós não acessamos a presença de Deus. Por que você está sendo um crente, igual a pastora falou no domingo passado, enganado. Só vem para a igreja, louva, faz umas canções e vai embora e continua do mesmo jeito. Nada muda na sua vida, nada. As pessoas não veem diferença em você. A tua mãe e o teu pai ficam contando os dias, daqui a pouco está no mundo de novo. Porque não vê diferença. Porque não muda. O marido olha para a esposa e não vê nada. Não vê diferença, não muda. A esposa olha para o marido e não vê nada, não vê diferença, não muda. Como que você vai chamar alguém para vir para o lugar que você está vindo, se você não muda, se você não se transforma? Porque você ainda continua no átrio, no pátio do Senhor, apenas trazendo sacrifício para o pastor, para o sacerdote, sacrificar, orar e te abençoar na bênção apostólica e volta a fazer a mesma coisa. Agora, quando você entra no lugar santo, as pessoas notam a diferença. As pessoas olham para você e falam, você está diferente. Algo mudou em você. O que aconteceu? Aí bate aquela curiosidade, né? O que aconteceu? Você não era assim. Os teus olhos, o teu semblante mudou. Há algo diferente em você. Me diz o que é. As pessoas vão querer vir. Vão querer estar onde você está indo. O que você está recebendo? Aonde você está recebendo? Eu quero isso para mim. O mundo deseja, queridos. O mundo não suporta mais. O mundo tem sede de Deus. E eles ainda não perceberam, mas eles têm sede de Deus. E você é um instrumento vivo ao qual Deus quer usar para mostrar para o mundo aonde acessar a presença dEle. Desde que Deus perdeu o contato com o homem lá no paraíso, que ele descia, que ele tinha um contato, o acesso, que ele falava, ele conversava. Desde que ele perdeu esse contato, ele tem feito de tudo para ter esse relacionamento de volta, a ponto de enviar o filho dele para morrer as nossas dores, para pagar os nossos pecados. Mas mesmo assim, o véu se rasgando, nós viemos à casa de Deus, nós entramos no tabernáculo e ficamos postados no átrio, apenas sacrificando para ser perdoados e receber uma bênção. Não é essa igreja que nós queremos ser. Não, nós queremos ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te encontrar aqui nesse lugar. Ele vai te encontrar aqui, no lugar santo. Além do altar de incenso, tem o candelabro. Tem um candelabro. Você consegue a imagem do candelabro? Vê se você consegue para a gente, Maico. Tem um candelabro. E a palavra de Deus diz que esse candelabro lá no tabernáculo, ele tinha que ficar aceso 24 horas, durante todo o tempo. Sabe o que significa isso, queridos? O candelabro significa a presença do Espírito Santo. Anote isso, amado. Isso é muito importante para você. Anote isso.
O candelabro significa a presença eterna do Espírito Santo no meio da congregação. Tinha que ficar aceso durante todo o tempo. Significa o quê? Deus estava falando: eu quero o meu Espírito no meio de vocês durante todo o tempo. Não é apenas quando vocês vêm à minha casa. É durante todo o tempo, aonde vocês estiverem, o candelabro tem que estar aceso. A presença do Espírito Santo tem que estar contigo. Você tem que ser guiado por Ele, pelo Espírito Santo. E é nesse lugar, no candelabro, que tem a presença do Espírito Santo. É interessante, a palavra é cheia de detalhes, né? Tem que ficar aceso 24 horas, todo o tempo. Não deixe apagar, não permita, não deixe apagar a chama do Espírito Santo dentro de você, querido. Aquilo que alguém orou tanto, jejuou tanto, batalhou tanto para te entregar, não deixe arrancar o Espírito Santo. Uma das coisas que eu faço quando eu oro, Senhor, não permita jamais que o teu Espírito se afaste de mim. Eu não sou nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele, eu sou apenas pó da terra. Se eu não sentir a presença do Espírito Santo um dia, eu não sei. Então não permitam, não deixe essa chama se apagar. Eu suplico a você, não deixe, não permita, não deixe se apagar. Não deixe se apagar a chama do Espírito Santo. Não deixe se apagar a vela que está acesa no meio da congregação. Não deixe esse fogo se apagar, não deixa. O Espírito Santo é a nossa luz, é a nossa direção que vai nos ajudar a andar nesse caminho estreito, apertado. Foi Ele que te ajudou a encontrar a porta, foi Ele que te apresentou a Jesus, foi Ele que te introduziu no caminho. Não permita com que esse fogo, essa luz se apague dentro de você. Resgate isso, deseje isso. É no lugar santo que o Espírito Santo se encontra. É nesse lugar que nós vamos adorá-lo, queridos. É isso que o pastor muitas das vezes sobe, ministra a você. Deixa o Espírito Santo te envolver. É isso, é esse lugar que a congregação tem que estar. Antes apenas o sacerdote entrava. Mas após a morte de Jesus na cruz, o sacrifício perfeito, o cordeiro puro, o cordeiro imaculado, sem pecado, quando isso foi consumado, o véu se abriu de cima para baixo. Isso significava que não tinha mais empecilho, que nós podemos adentrar no santo e no lugar santíssimo. Apenas se mantenha na presença dele, apenas faça um santuário para que ele possa habitar. Mas esse lugar está acessível a você, e é essa revelação que eu quero te revelar hoje. No santo lugar, é lugar do Espírito. Vocês se lembram? Nós somos um ser espiritual, vivendo em um corpo. No corpo nós já passamos, é lá no átrio. Está dentro de você, querido. Você é o santuário de Deus. E para você acessar o Espírito Santo, você tem que entrar no lugar santo, aonde o Espírito Santo se encontra. No átrio você não consegue se concentrar. É muito barulho, é muito rugido, é muita distração, é muito berro, é muito grito, é muita suplicação, é muita petição, o desejo é apenas pedir perdão, pedir bênção. Mas quando você entra no lugar santo, tudo se acalma. Você não ouve mais barulho. Você apenas se entrega ao louvor. O único ruído, ele é sonoro e ele é agradável. E ele entra no teu coração. E as lágrimas descem, você já não grita mais. Você já não suplica mais. Já percebeu quando você está envolvido pelo Espírito Santo? Você não suplica mais. Você apenas se delicia com a presença do doce e amado Espírito Santo. Ele está aqui, sim. Ele está aqui, Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. E está vendo o desejo que você tem dele. Ele vai se revelar a você.
Hoje é o dia que você tanto queria. E Ele vai te encontrar. Mas é no lugar santo. É o lugar onde Ele se encontra. E por que que Ele está lá? E por que que eu tenho que me preparar? Porque quando eu entro num lugar santo, eu sou tomado pelo Espírito Santo. E quando eu sou tomado pelo Espírito Santo, só há um desejo no meu coração: conhecer mais o Pai. Conhecer mais a presença do amado, do eterno, do soberano, daquele que tanto me amou. É o Espírito Santo que vai te guiar até o lugar santíssimo. O véu já se rasgou, querido. Você pode entrar. E é o Espírito Santo que vai te guiar a esse lugar. É Ele que vai te levar até o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo, santo dos santos, que lugar é esse? Qual o utensílio que tem lá? A arca de Deus. A arca da aliança. O que significa a arca da aliança? O que significa? Fala para mim. A presença do soberano. A presença do eterno. A presença daquele que te chamou e te trouxe a esse lugar. A presença do teu Criador, aquele que te fez a imagem e semelhança dele. Aquele que tem saudade de você. Aquele que tem ciúme de você quando você vai para um barzinho. Quando você se coloca na roda de escarnecedores. Quando você vai numa boate. E você entrega o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Morada do Espírito Santo. Para bebedeiras, para homens tocarem, para mulheres tocarem. O teu corpo é santo, querido. Não destrua a casa do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá tem a arca da aliança, o lugar santíssimo, a presença de Deus. Mas lá você só entra guiado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você: poucos entram nesse lugar. Mas nós queremos ser a igreja que vai adentrar no Santíssimo Lugar. Que vai ter uma experiência com Todo-Poderoso. Querido, eu oro para que você comece a ter experiências com o sobrenatural de Deus. Aquela, como eu contei aqui, que eu me vi envolvido pela glória de Deus. Eu me via sentado na cadeira, lá estava o meu corpo, lá no átrio, só que eu larguei o meu corpo no átrio, e em espírito eu comecei a adorar ao Espírito Santo, a Deus, e em espírito eu fui trago para a glória, para o lugar santíssimo, para a presença do Todo-Poderoso, e lá eu me encontrei com Ele, e no lugar santíssimo é lugar de comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você. Lá é lugar de comunhão, lá você não fala mais nada, lá você não ouve ruídos, lá você sente paz, lá você se sente acolhido, lá você se sente seguro. É nesse lugar que a igreja que nós queremos ser, quer se encontrar. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que você tem que desejar estar. Eu me lembro que há poucos dias atrás eu tive que fazer um exame de endoscopia. E eu já havia feito esse exame, né? E na primeira vez que eu fiz, normal, sem problema nenhum. Só que na segunda vez que eu fiz, eu fiquei com medo, porque eu comecei a ler sobre o assunto. Esse é o nosso erro, né? Eu comecei a ler sobre o assunto. E na hora que eu fui lá assinar o documento, você tem que assinar um termo, não é isso? Não é isso mesmo? Você assina um termo. Eu comecei a ler aquele termo, eu me assustei. Pode furar isso, pode furar aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu falei, misericórdia, eu posso morrer aqui. E eu me apeguei a Deus, falei, Deus, eu não quero morrer aqui. Esteja comigo, Deus. Envia anjos naquele lugar, naquela sala. Seja a direção daquele médico que vai fazer esse exame, que vai enfiar aquele aparelho na minha garganta, no meu esôfago, no meu estômago.
E eu fui. E a gente toma uma vacina, uma injeção, né? Que é para um medicamento, para você dormir, para você apagar. Mas não está acontecendo, eu já fiquei preocupado, eu não estava apagando, eu estava atento a tudo, né? Porque eu estava com medo. E aí, de repente, a vista foi fechando, foi ficando escuro e eu apaguei. E eu só me lembro quando eu escutei uma voz de longe me chamando. Ivanildo, acorda. Ivanildo, acorda. E aí eu só me lembro que eu, forçando, abri os olhos e olhei minha esposa, preocupada, né? Ela falou, você não queria acordar. É a primeira coisa que eu ainda falei para ela em trânsito. Os anjos do Senhor estavam aqui comigo. E eu me lembro quando eu falei para ela, o Senhor estava aqui nesse lugar, no meio deles. E eu sei como eu me senti quando eu saí daquele lugar, leve, sentindo seguro. Porque de alguma forma, em espírito, eu estava na presença do Altíssimo. De alguma forma, eu adentrei no lugar santíssimo. Se você me perguntar, você se lembra como é que era o Senhor? Não me lembro. E eu tenho perguntado isso a Deus, por que o Senhor não me deixa lembrar? Sabe qual é a resposta do Espírito Santo? Você ainda tem muito o que fazer aqui, filho. Se eu te lembrar, se você se lembrar, você não vai querer voltar mais. Você não sabe o que é isso. Um lugar onde você não vai querer mais sair. Um lugar que quando você acessar, você fala, eu não quero mais sair desse lugar. Eu quero permanecer aqui. Lembra dos discípulos, quando foi lá no Monte da Transfiguração? Quando viram a glória de Deus, Senhor, vamos montar umas cabanas e vamos ficar aqui, você não vai querer sair mais. Esse é o lugar que eu quero ser, a igreja que eu quero ser. Uma igreja que acessa o lugar santíssimo. Porque quando você estiver nesse lugar, querido, quando a nuvem, a glória de Deus entrar nesse lugar, as pessoas lá fora vão passar e vão ver algo diferente, algo acontecendo naquele lugar. Quando elas começarem a olhar para vocês sorrindo, alegres, felizes, elas vão perguntar, o que acontece ali? Por que eles saem daqui todo domingo dessa maneira? Por que eles estão tão regozijosos? O que há naquele lugar? Eles vão querer vir só para ver o que você vê. Tenha desejo disso. Tenha desejo de entrar no lugar santíssimo. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você tiver essa experiência, um copo de cerveja não vai mais ser nada para você. Uma música sertaneja não vai ser mais nada para você. Uma música qual faz o teu corpo, sabe? Ter sexualidade não vai ser mais nada para você. Você não vai ter desejo de mais nada. No lugar santíssimo, nada mais importa. Apenas estar na presença do Altíssimo. Você crê nisso? Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor. Você entendeu o caminho? Entendeu como que ele vai te ajudar? Você entendeu como acessar a presença do Pai? Como acessar a presença do Espírito Santo? Você entendeu? Você quer acessar essa presença? Você quer acessar a presença do Espírito Santo? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela vai ser uma igreja simples, uma igreja cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Ela vai ser simples, ela vai ser uma igreja do bom samaritano, que se importa, que cuida, que ama. Ela vai saber fazer até o final, ela vai chegar até o final, ela vai começar bem e vai terminar melhor ainda. A cada passo que ela dá, a cada passo que ela vai dando, ela vai melhorando, as pessoas vão ver a diferença. Você não vai nem precisar abrir a tua boca. O teu agir, a tua forma de olhar, de ver, os teus olhos vão apresentar Jesus. Aleluia, você acredita nisso? Os teus olhos vão apresentar Jesus. Aonde você quer permanecer? No átrio? Aonde há rugidos de animais, berro de bodes, gritos, suplicação, perdão?
Você vai continuar pedindo, 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 pedindo? Ou você vai acessar o lugar santo? Você vai acessar o lugar santo? Se coloca de pé, igreja.